Boa tarde. Boa tarde, gente. Hoje eu não vou falar com vocês aqui no vídeo, de modo a filmar o meu rosto, para a gente adiantar esse trabalho aqui, que tá muito lindo. Já compartilhei o risco aqui no Instagram. Eu comentei recentemente que o Instagram tinha me bloqueado para fazer live, tinha acontecido um imprevisto lá, um mal entendido. Graças a Deus, tudo resolvido, tô aqui de novo. E aí eu vou pintar hoje essa toalhinha com legenda e uma tulipa mais aberta. Vou utilizar essas cores que eu separei aqui e diluente também. E já vou dar início. Eu tenho aqui, a princípio eu tenho aqui vermelho vivo. Deixa eu virar um pouquinho. Vermelho vivo, vermelho da linha fluorescente, que a tampinha ela é até de outra cor, né? É preta. Vinho, berinjela, verde grama, verde pinheiro. O áudio tá bom? Dá pra ouvir bem? Natane tá bem aqui do meu lado. Verde pinheiro e verde pântano. Oi, Patrícia. Ó, branco e... Ah, que bom. E esse aqui é o... Ai, eu até esqueci, coloquei aqui rosa inglesa. Pode ser um rosa bebê também, se você tiver aí. Então, eu vou começar... Essa toalha tá linda com esse barrado aqui, gente, ó. É um barradinho muito especial, ele é largo, já bordado. Então, eu vou dar início. Deixa eu pegar aqui o meu... Bom assim, né? Já começar direto trabalhando, sem falar demais. Deixei os pincéis hidratando aqui na água. Pincéis eu tô com os variados, tudo da Condor, gente. Sempre uso da Condor. Aqui, ó, eu tenho esses macios, 422, o 000. Tenho o 421 aqui, esse aqui é o 04. Eles apagam, às vezes a gente esquece um pouquinho, ó. Mas pelo formato aqui, você vê que mesmo a referência de números diferentes. Então, eu também tenho o da referência 454, que são os de cerdas naturais. É pincel chato. Aqui, ó. Esse aqui é o 2. Esse daqui também já apagou. Acho que é o 14. E o famoso pituá, que é o pincel para esfumar bem a tinta. O pincel de luz seca. Ó. 462. Número outro. Coloquei minhas luzes aqui acesas, mas... Se não der para ver alguma coisa, vocês comentem aí. Esse é o 46200, esse menorzinho. E esse aqui é o 2. Esse até que não apaga com facilidade, não. Ainda bem. Vou deixar ainda alguns aqui na água. Tem também esse aqui que eu gosto muito. Eu não sei se eu vou utilizar ele hoje. Esse aqui é o 454 também. Mas esse aqui que é o 14. Esse outro menor aqui acho que é o 12. Esse aqui eu uso bastante. Muito mesmo. Quando os desenhos são grandes. Então, vamos lá. Vou pegar um pouquinho do meu diluente aqui para tinta de tecido. A vozinha no fundo aqui do vídeo, gente, é Natane, tá aqui comigo. Minha companheirinha aqui, né? Minha filha. Vou começar aqui nessa folhinha, eu vou pintar daqui pra cá.
Por quê? Como eu vou estar apoiando a minha mão nesse lado aqui, deixa eu ampliar aqui a imagem, chegar mais perto. Como eu vou apoiar a mão aqui, então eu não vou pintar lá para voltar, eu vou daqui para cá. Não vou passar a fita crepe aqui ao redor, porque eu não pretendo pintar o fundo. Não pretendo. Quando eu falo não pretendo, é porque às vezes eu penso isso nesse momento e depois da pintura pronta, aí eu resolvo fazer alguma coisa. Então, por enquanto, não penso. Então, eu vou pintar aqui, que aí aos pouquinhos eu vou chegando. Vou começar com o verde grama. Já vou deixar... Esqueci só de pegar o pistache aqui. Deixar também na área. Ele... é uma pintura bem tranquila de fazer, porque é pequena e grande ao mesmo tempo. Pequena por ser uma toalha de lavabo. Então, o espaço é limitado aqui, ó. A folha é pequena, mas a flor está grande, né? As pétalas estão grandes. Então, ao mesmo tempo, o preenchimento com os pincéis maiores, ele se torna rápido. Já coloquei o diluente para tinta de tecido aqui, que eu sempre uso. Diluente para tinta de tecido. Gosto de mostrar porque tem muita gente iniciante, muita gente que vai assistir essa aula aqui depois e nunca pintou. Então é importante, às vezes o que é óbvio pra gente, né? Para outra pessoa é novidade. Então é importante estar avisando, falando o que eu uso, como eu faço. Aqui, ó, uma leve camadinha aqui de diluente, que eu poderia misturar na tinta também. Isso, é uma tulipa mais aberta, essa aqui. Aí eu vou pegar o verde grama, bem aqui na pontinha do pincel. Ó. Nossa, eu tô com um pincel muito grande, gente. Fiquei conversando, não percebi. Opa! Nadane. Tá frio. E aí, na sua cidade, tá frio? Quem não é, né, daqui, de Pindamonhangaba, também deve estar frio. Pelo menos um pouco, acho que tá essa época do ano, né? Ó, mudei pro pincel um pouquinho menor agora. Vou aplicar o verde grama em toda a folha como meu preenchimento de base. Com muito cuidado aqui, porque ela já tá com o bordadinho aplicado. Então, eu vou, ó, aqui bem devagar. Quando você já colocou o acabamento, igual tá essa daqui, aí vai pintando com mais calma, né? Porque se eu esbarrar aqui, não consigo mais ver beleza nessa toalha, porque o acabamento, né, gente, tem que ter esse cuidado. Ó como a tinta desliza, ó, com diluente na base. Ele poderia estar dentro da tinta também. Se eu tivesse com a minha tinta bem grossa, o que eu iria fazer? Colocar diluente, além de passar aqui na base, eu iria colocar dentro da tinta também, misturar no meu recipiente. Região sul muito frio. Nossa. Eita. Ai, aí deve ser um gelo mesmo. Não conheço, nunca fui no sul. Mas eu imagino, né? Aqui já tá difícil, eu imagino. Nossa, eu durmo se eu não colocar meia dia todo, eu sinto frio direto. Aí aqui, ó, aqui o pincel já vai se tornando um pouco bruto para levar até o final da folhinha. Não tá muito centralizado, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo aproximar ainda mais. Ó. Então, eu vou trocar o pincel novamente. Vou pegar o 421, número 4, com a tinta verde grama. Ele é bem mais delicado. E aí sim, aí eu consigo, ó, um acabamento mais bonito aqui na pontinha dessa folha.
Ó. É bom ter os pincéis, pelo menos o básico, nas numerações, porque você tem essa oportunidade de preenchimento num cantinho, numa curva do projeto. Aí o pincel te atende melhor. Agora eu vou sombrear essa folha com o verde pinheiro. Aqui, deixa eu passar para cá. Uma pontinha do verde pinheiro. Bem marcadinho aqui por dentro. Eu consigo ver a dobrinha aqui ainda, tá? No risco. Ó. Pontinha de pincel aqui no verde pinheiro. Eu vou levando. Aí vai acontecer aquilo, ó. Tá afinando o meu caminho. Aí eu não sigo com esse pincel aqui. Ele é bom aqui pra baixo, pra esfumaçar essa tinta. Espalhar bem a tinta, ele é bom pra cá. Pra lá, eu já tenho que retornar no 421. Eu não divulguei essa live, mas vocês podem compartilhar agora. Toca no aviãozinho aí, ó, do lado, compartilha. Sabe por quê? Eu tava na dúvida se o Instagram já tinha me liberado com aquele mal entendido que eu contei pra vocês da semana passada. Acho que retrasada. Eu tava preocupada se eu ainda poderia fazer hoje, porque aí eu tinha combinado a live às terças. Porém, na quinta ficou melhor pra mim com meus compromissos aqui pessoais. Então, às quinta-feiras agora, a partir de hoje, eu farei às 17 horas, tá? Para vocês, uma aulinha ao vivo aqui, porque quinta vai ser melhor para mim. Aí vocês se organizem para participar, assistir, mesmo que fique salvo para ver depois. O interessante na hora é você poder fazer sua pergunta, né? Sombreei ali. Agora, um pouquinho desse verde pinheiro também lá em cima, na pontinha da folha, ó, bem pouquinho. E o que acontece nesse momento? Eu vou deixar a tinta acomodar na fibra do tecido, porque ela precisa entrar na trama do tecido para que depois eu volte fazendo a segunda sombra e iluminando. Antigamente eu fazia tudo no mesmo momento, mas não segura. Tinta em cima de tinta muito úmida, ela não pega. Não sei se vocês já observaram isso, mas não é bom ficar na pressa de terminar geral uma área só. Então eu vou pintar outra parte, outra área do meu projeto, enquanto essa tinta tá ali agindo na fibra, na trama do tecido. Vou aplicar o diluente aqui na tulipa. E Natone. Aqui eu vou aplicar o diluente, ó. Aqui eu gosto de aplicar mais generoso. Não vou pesar muito a minha mão com o pincel, senão ele acaba borrando um pouquinho o risco, o traço do carbono. Então, eu vou fazer de um modo mais suave, né? Porque às vezes tem dias que a nossa mão tá um pouquinho mais pesada. Isso aí não é coisa só de pessoal iniciante, não. Qualquer um, tá, gente? Tem dia que, dependendo aí do nosso dia a dia, do nosso momento ali, pode acontecer, a mão tá um pouquinho mais pesada. E a pintura não sai tão boa. Tem dia que é assim mesmo e tá tudo bem. Tem dia que você tá mais inspirada, mais calma. É ou não é?
Essa toalhinha aqui, eu não falei com vocês, mas é da Dollar. É de lavabo, no modelo, tá aqui, é Multi-Art 3, 30 por 45, a medida dela. Agora eu vou aproveitar e colocar o diluente nessa folhinha aqui inclinada, ó. E já pintar ela também, que eu já tô com os verdes aqui. Então não vai ter problema pintar ela agora e vir na flor. Falei que eu vou vir de lá pra cá, mas ela tá bem inclinadinha aqui, não vou borrar não. O meu cuidado maior tem que ser com esse bordado aqui, ó. Ah, peraí que não tá pegando, gente. Agora que eu vi que não tava pegando do lado de cá. Perdão. Ó, esse bordadinho aqui que eu tenho que ter cuidado. Aqui eu tenho que ir com o máximo de cuidado possível. Eu não vou colar fita crepe sobre ele, porque eu não quero que nenhuma linha se danifique. Essa é uma das razões porque eu não coloquei fita crepe aqui embaixo. Aí você pergunta, Kátia, mas por que você não colocou o bordado depois da pintura feita? Porque eu já comprei essa toalha assim, gente. Foi um evento que eu participei e eu comprei essa toalha assim, com esse bordado já. Então, mas geralmente eu coloco o bordado, o acabamento depois da pintura feita. Então, Débora, isso mesmo. Aí tem dia que a mão da gente você fica assim, como? Não tô entendendo. É normal, né? Para todo mundo acontece. Porque às vezes, pessoal que é iniciante fica achando que é uma coisa particular deles. Ah, eu sou iniciante na pintura, minha mão é muito pesada. Não, a gente tem isso todo dia. Em algum momento a gente também sente esse desconforto. Porque não adianta, como está o nosso dia, a nossa cabeça e os nossos problemas, que cada um tem os seus, tem dia que a gente está mais tenso. E tudo bem, se não rendeu muito naquele dia, se a pintura não saiu maravilhosa naquele dia, no outro dia vai lá e faz. Só tentar de novo e seguir. Verdade. Pincel 421 aqui, ó, na pontinha. Agora que eu pintei aqui, eu já consigo retornar nessa outra folhinha aqui. E nessa, eu vou iluminar com a misturinha de verde pistache com amarelo canário. Coloquei aqui, ó. Vou pegar um pouquinho do verde pistache, pouquinho, que o meu desenho é pequeno, né? Aí vou limpar o pincel aqui no paninho, pegar o amarelo canário, quase a mesma proporção, e vou fazer uma mistura aqui para iluminar a folha. E já venho com esse tom aqui por cima. A área de luz. Bem mais concentrada aqui nessa parte. Ó. Já deu uma diferença. Agora eu vou usar o verde pântano para a segunda sombra. Verde pântano, ele é tão lindo, gente. Sempre falo que eu descobri lá no começo, eu descobri o verde pântano no susto, que eu fui comprar preto, peguei errado. Quando eu cheguei em casa para fazer minhas encomendas de Natal, agora que eu tenho que ter cuidado aqui, ó, com o braço.
ficar com o braço no ar um pouquinho. Aí eu abri, ele não era preto, eu tinha encomenda para terminar, comprei ele e não sabia dessa cor. Aí eu descobri no susto e amei. Falei, que verde lindo! O nome dele combina tanto pro tom que ele tem. Agora sim, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Iluminar essa dobrinha aqui da folha e escurecer por dentro com o verde pântano. Dependendo, quando a pintura termina, e às vezes eu retoco todas essas partes aqui, dependendo como a tinta vai aderir no tecido. Se alguma coisa eu perceber que sumiu, não aparece muito, é só refazer. Se você iluminou, pintura seca, percebeu que está muito fraco, pode retocar todas as partes de novo. Aqui o caulezinho com o verde grama aqui. Já vou fazer. Essa área aqui é bem pequena da flor, então eu não vou colocar diluente antes. Eu vou simplesmente umedecer o meu pincel no diluente para fazer isso. Para espalhar a tinta, ó. E assim já consigo. Tem a largura aqui do pincel, ó. A área que eu preciso preencher, ó, que maravilha. Aqui, ó. Agora sim, eu vou com um pouquinho de verde pinheiro aqui também. E depois que eu terminar a flor, eu venho com o verde pântano, que aqui quase não pega luz nessa parte, é mais sombra mesmo. Vamos para essa tulipa linda, maravilhosa, vermelha que eu vou fazer. Bora, ó. Agora o pincel um pouco maior. Vou pegar o 45414. Vou começar nessa pétala que tá mais alta aqui. Eu tô separando aqui a cor no recipiente. Vermelho vivo. Uma isquinha do vermelho tomate. Tô colocando aqui. E já o vinho. O vinho eu vou deixar na tampinha mesmo, porque eu vou usar um pouco menos agora. Ó, eu tenho aqui vermelho vivo e o vermelho tomate. Dá pra ver que o vermelho vivo é um pouco mais aberto, né, a cor. Vou começar com o vermelho vivo. Colocar um pouquinho do Aquarela Silk aqui para umedecer o pincel, que apesar do frio, as tintas, né, vão secando rápido. Aqui, nesse momento, eu já vou começar a colocar um pouquinho do vermelho tomate. Daqui, ó, desse cantinho. Deixa eu aproximar para vocês verem. Opa. Aqui desse cantinho pra lá
Vamos trabalhar pétala por pétala aqui, para mim não sair preenchendo tudo e vocês não conseguirem acompanhar. Aqui eu vou já levar, ó, daqui para lá, varrer essa tinta junto com o vermelho vivo. O vermelho tomate, vou juntar no vermelho vivo. Não preciso fazer isso em tudo. Por quê? Aqui eu vou começar também a colocar o vinho. Para que esse vinho entre ali de modo mais delicado, eu vou pegar com o pincel 421, número 4. Aqui, ó. É um vermelho, essa flor tá um vermelho bem vivo. Então, eu posso, não precisa ter medo de sombrear. Quero uma cor realmente bem... Ela no final de tudo vai ter sua sombra bem destacada. Ó. Para aplicar bem delicadinho aqui, eu usei o 421. Mas ele para esfumaçar a tinta não serve, senão eu vou estragar. Então, eu vou voltar com o número 14 e vou jogar essa tinta sobre o vermelho que eu já tenho aqui. Eu faço de um jeito que eu não quero que apareça onde uma tinta começa e onde a outra termina. Ó, isso aqui é uma primeira base, tem muitos efeitos ainda, tá? Vou colocar um pouquinho desse vinho também, já na marcação que eu vou ter aqui de dentro. Ela vai ter uma dobrinha ali em cima. Que eu vou fazer bem no final. Vermelho tomate. Para completar aqui. Por fora, né? Eu tinha resíduo de vinho no pincel, não tem problema. Aqui fica um pouquinho mais escuro nessa borda. Natone, você tá... Tô acompanhada, gente. Senão não tem live, não tem como. Senão não vai sair nada pra vocês. Se eu ficar esperando o momento perfeito, eu vi que não sai nada, entendeu? Então é acompanhada mesmo, que eu vou aparecer por aqui. Tem dia que vai estar ali com o pai dela, tem dia que não. Então a gente vai fazendo desse jeito, né? Com a nossa realidade. Tá rindo aqui ela. Quando eu começo a falar dela, ela começa a rir. Natane. O que você quer falar? Hein? O que você quer falar? Vou fazer essa aqui do lado com vermelho vivo. Você quer participar? Entendi. Essa aqui, ela tá assim com uma dobra, né? Então, eu vou pintar ela inteira e fazer a divisão aqui a olho nu aqui, direto no olhômetro mesmo. Ela tá dobradinha aqui no canto, ó. Mas aí você, quando preencher, se você tiver dificuldade, deixa secar um pouquinho. Por exemplo, preencheu a primeira parte. Kátia, eu não consigo ver o risco, não sei fazer a mão livre, sumiu alguma dobrinha. Aí, Patrícia, obrigada, ela tá aqui pertinho. Aí você vai, deixa secar um pouquinho, repõe o risco e passa de novo o traço que se perdeu, tá? Toninha. Agora esse aqui, ó, passei todo de vermelho vivo, vou com o vinho de baixo pra cima aqui. Desse jeito, ó. Jogando a tinta de baixo pra cima.
Mamãe tá pintando aqui. Mamãe está pintando. Já vou preencher essa aqui do lado. Essa aqui eu vou concentrar mais de vermelho tomate. Essa pétala aqui, ó, que tá a próxima, já de vermelho tomate pra... Eu vou pintar essa aqui, essa área toda agora. Com vermelho tomate. Kátia, mas eu não tenho vermelho, esses dois vermelhos, eu não tenho vermelho vivo. Pode fazer, toda no vermelho tomate, mas é importante que você tenha pelo menos o vinho por conta da sombra, né? Tem que ter a sombra. E a outra cor para iluminar, que é o rosinha. Agora, se você tem um vermelho só, não deixa de pintar por conta de faltar um, não. Eu compartilhei o risco já. E vocês podem, se tiver dúvida, comentar depois, mandar no direct pra mim. Vai dando forma aos poucos. Não adianta vir aqui na pressa. Agora com o vinho novamente. Agora eu já vou começar a fazer essa também de baixo para cima aqui. Ela tem uma sombra. Movimento, olha só, tô sombreando, mas o movimento não adianta querer sombrear fora do formato do teu projeto. Você vai pincelando na direção que ele é. Então, isso faz a diferença lá no final, quando termina o desenho. Nossa, isso faz uma diferença tão grande, gente. Quando você já pinta desde a primeira base no formato que é o desenho. Entende? Vamos passar para essa aqui. O de lente que eu apliquei tá quase seco. Mas tudo bem, vamos embora. Essa aqui, ela vai ter vermelho vivo na parte alta. Tô aplicando as cores base em tudo, o vinho e os vermelhos, para voltar fazendo os efeitos mais realistas. Tá? O vermelho vivo aqui primeiro, ó. Qual é a noção aqui? A pétala que eu tenho à frente é mais clara, a que está mais adentro, ela é mais escura. O primeiro preenchimento, tudo bem, você até tem que mudar a direção do pincel por conta de curvas. Mas os efeitos, você já precisa fazer... Oi, Cléria! O pessoal tá chegando. Então, você já pode, na hora dos efeitos, ter mais cuidado de não colocar a tinta fora do formato que é o projeto, né? Essa também tem uma outra sombra aqui. Um pouquinho do vermelho tomate. Vamos lá no vinho. E pincel 421. Quando a tinta não está correndo, te obedecendo, como dizem meus alunos, dizem que os meus alunos, minhas alunas dizem que o pincel me obedece, mas não é, gente, são as técnicas. São as técnicas, ó, quando a tinta não está indo, não está fluindo, diluente, ou aquarela silk, que eu umedeço o pincel, ó, para poder chegar aqui e eu fazer isso aqui, ó, eu jogar a tinta e ela vai para onde eu quero que dê o efeito. Entendeu? Respeitando a técnica, dá tudo certo. O importante é esse cuidado de fazer com calma, com paciência. A pintura, ela trabalha muito a nossa ansiedade. Tem gente que já me fala assim, eu sou muito ansiosa. Eu não dou para pintar não. Imagina, não tentou, né? Aí se você tentar, vai perceber que é o contrário. Pessoas muito ansiosas, se
se elas se permitem pintar, mesmo sem compromisso, um preenchimento ali básico, vai perceber como é gostoso. Eu falo por experiência. Ó. Aqui essa próxima. Vou aplicar um pouquinho mais de diluente, porque ele secou mais rápido do que eu pensei, mas é por conta das luzes que eu coloquei acesa aqui, luminária e tudo. Então eu vou repor um pouquinho só. Vai me ajudar. Oi, Lídia. Pessoal aí, sejam bem-vindos. Aqui. Vermelho vivo nessa parte. Podem compartilhar, gente. Eu fico muito grata com isso, tá bom? Porque é importante que outras pessoas, né, possam ter oportunidade também de aprender. Porque eu fico feliz com quem acompanha, quem fica até o final. É muito bom. Ó, o vermelho vivo que eu coloquei. Agora daqui de baixo para cima eu vou usar o vermelho tomate. Os efeitos no final são a minha, assim, minha paixão. Começar a dar os efeitos, sabe, no acabamento. Porque o primeiro preenchimento ainda é base. Aí depois a gente vem dando acabamento. É muito, muito lindo que fica. Vou aplicar agora o vinho com esse pincel mesmo. Aqui, ó, na parte baixa. Ela vem e já vira pra cá, ó. Esse vinho, ele vem e vira. Porém, ó, a tinta tá tão úmida e às vezes eu sinto arranhar o pelo do pincel na tinta aqui, ó, deixando marcas que eu não quero. Quando isso acontecer, aí um segredinho também é você pegar um outro pincel macio, esse aqui é do 421, e vou suavizar aqui, ó, pra não deixar nada muito marcado. Aqui, ó, posso passar bem de leve em tudo que eu já fiz aqui, ó, pra tirar um pouco dessas marcas e suavizar bem o que eu já coloquei. Ó. Segredinhos, né, que eu ensino enquanto vou pintando. Igual os vídeos que eu tenho lá no YouTube. São vídeos que são mais de 500 aulas gratuitas lá para vocês. E muitos desses vídeos, eles têm dicas durante o processo de gravação que eu deixo ali e não tiro, são essenciais. Mas só consegue pegar essas dicas quem assiste tudo até o final. Quem fica pulando o vídeo perde às vezes uma informação muito importante. Porque eu vou pintando e falando o que eu lembro que vai ajudar, dúvidas que eu recebo. Então, às vezes, é interessante você deixar o vídeo sem pular nenhuma parte por conta disso. Mesmo que você já tenha alguma noção de pintura, sempre tem algo, né, gente, que é novo pra gente aprender. Sempre tem algo que você, às vezes, não sabia. Eu digo que somos eternos aprendizes. A gente nunca sabe todas as coisas. Sempre tem algo novo a aprender. Ó, aí de baixo para cima o vermelho tomate. E de cima para baixo o vermelho vivo. Aqui, ó. Beijo, Lídia. Aqui.
aqui. Kátia, no meu particular aqui, eu não me adapto a fazer preenchimentos assim grandes com o pincel 421. Eu gosto mais dele para alguns detalhes apenas. Tem pessoa que preenche já na primeira pincelada com ele. Eu não tenho esse costume, entendeu? Aí vinho de novo, aqui. Bem viradinho. Só um pouco aqui. Vermelho vivo. Vou deixar essa falhinha aqui, ó, de branco do tecido, só para mim poder trabalhar essa separação de pétalas aqui. Vou suavizar um pouco que eu fiz aqui. E com o 421 número 4, eu vou aplicar o vermelho na beiradinha ali. Aqui eu consigo dar um acabamento melhor aqui. Aqui assim, ó. Ainda falta uma aqui. A hora voa, gente. Como a hora passa, meu Deus. A gente começa a pintar e não dá conta, não vê, não olha mais o relógio. Só você vive o prazer da pintura e não olha mais o relógio. Quando vê, já passou 1 hora, 2 horas pintando. E ainda, às vezes você acha que, quando a pessoa é iniciante, pensa, eu ficar 1 hora por dia pintando, é muito, vou pintar só meia horinha. Nada. Quando vê, já passou 2 horas ali. Se ninguém chamar, melhor ainda. É ou não é? Ninguém chamando, nem ligação, nem ninguém chamando no seu portão, tocando a sua campainha. É a melhor coisa, quando você pode dedicar um tempo, ter o seu momento ali. Aí vamos lá, de vinho também aqui. Aqui o vinho já vem. Tá grande o pincel, vamos mudar para o menor. As nossas aulas em Campo Grande, sim, Cléria, muita saudade eu tenho desse tempo lá, que antes eu morava no Rio de Janeiro, né, gente? E tinha lá o meu espaço próprio, meu ateliê, e aí tínhamos aula toda semana, uma alegria com a turma lá carioca. Agora eu continuo ainda com muita alegria agora com uma turma aqui de Pindamonhangaba. Por onde eu vou passando, eu vou ensinando. Mas dá saudade. Pessoas maravilhosas passam por mim e deixam muita saudade também. Tempos muito bacanas que a gente... porque o artesanato faz isso, né? Nos leva a conhecer pessoas. E a gente vai fazendo história. Bem, agora que essa parte aqui aqui tá muito úmido, não adianta ficar alisando, eu passando o pincel, né? Sim, intensivão dos sábados, que é verdade. Agora eu volto pra cá. Nesse momento eu vou usar berinjela. Isso mesmo. Lavar o pincel aqui um pouquinho. Eu espero que a live dure o tempo que eu preciso, porque se acabar de repente, aí foi corte do Instagram aí, gente. Mas acho que não. Eu não tô muito acostumada, né?
a fazer mais de passando de 1 hora, mas hoje eu tô querendo passar só um pouquinho para ensinar pelo menos um pouquinho também da legenda que eu tenho aqui. Afastar um pouquinho aqui, deixa eu ver, ó, essa legenda aqui do lado. Agora eu vou voltar onde eu já sombreei. Eu vou fazer o seguinte, uma sombra com o berinjela, que é um tom que fica um pouco mais escuro do que o vinho, sabe? Para fortalecer a minha sombra que eu já fiz aqui, ó, como é que fica bonito. Ai, quase que eu pincelei fora ali agora. Aqui dentro. E assim eu vou marcando. Aqui por dentro também tem. Oi, Natane. Oi. Oi. Essa parte de baixo aqui, então, ó, ela é bem escura. Aqui. Essa eu vou jogar pra cá. A parte ali alta, essa parte aqui, ó, ela vem descendo aqui. E aqui também eu tenho um pouquinho, bem pouquinho. E daqui de baixo pra cima também tem. Aqui que eu falei, ó, que eu tinha deixado uma brechinha, agora eu vou cobrir. Essa parte de cá, ela é bem escura. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a de trás. E agora a da frente. Aqui, ó. Essa aqui, eu prefiro começar de baixo para cima porque eu tô com a tinta concentrada no pincel. Então, eu vou jogar ela assim, ó. Encosto e tô varrendo a tinta para cá. Assim. Volto com o pincel. Aqui. Vou usar esse aqui, ó. Ele é macio para suavizar. Passar de novo aqui, mais uma vez, suavizando o que eu já coloquei. Isso ajuda a deixar a pintura mais uniforme, né? Agora, gente, tem uma coisa aqui que vai destacar bastante, que é o vermelho fluorescente.
Aqui. Se ele não tiver bom, mas ele tá. Uma coisa que eu poderia... Eu sempre oriento vocês a diluir com Fashion Colors incolor. Mas também tem o colorido. Ele tem outras cores que também podem ser usadas. Por exemplo, ó. Esse aqui é o vermelho. E ele é tão fluorescente quanto esse aqui. Então, eu posso diluir com esse aqui. Entendeu? Posso colocar minha tinta aqui no recipiente. Opa. O meu vermelho da linha fluorescente, embora ele tá numa consistência muito boa. Ó, mas se tivesse um pouquinho grosso, né? Eu posso, você tanto faz você usar ou incolor ou esse aqui. Ó. Tá vendo? Eu consigo fazer uma boa diluição. Então, vale a pena você ter alguns materiais em mão. E aí eu venho com ele. Talvez não pegue tanto porque tá bem úmido, mas vamos lá. Eu venho com ele de cima para baixo, ó. Fazendo, dando um pouco de luz aqui, ó. Em alguns pontos eu vou iluminar. Aqui. Depositar um pouquinho dessa tinta. Aqui, principalmente. Aqui eu posso até pegar mais concentrado um pouquinho. Colocar ela bem nessa parte. Aqui também. Os efeitos... Eu gosto da tinta fluorescente, dessas cores, da linha fluorescente da Acrylex. Essa aqui tem mais sombra, não precisa se preocupar tanto, ela tá mais atrás. Mas eu não vou ficar só com esse tom, entendeu? Eu vou passar também. Vou botar um pouco mais dela aqui. Vou colocar um pouquinho também para fazer a luz final do rosa inglesa. Pode ser o rosa bebê, o rosinha mais claro que você tiver. Eu vou usar esse aqui, mas eu vou tá misturando com um pouquinho do branco. Antigamente, eu achava que as minhas pinturas tinham que iluminar sempre com branco. Branco para iluminar, branco para iluminar. Não, e aí de uns tempos para cá a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo um pouco mais que você pode usar um tom, apenas um tom mais claro do que você já está trabalhando. Vou pegar aqui um pouquinho desse rosa. Pode ser o rosa que você tiver aí, rosa bebê. Vou misturar com um pouquinho de branco. Vou diminuir o pincel, porque esse meu vício de pincéis grandes nem sempre é bem-vindo em algumas áreas da pintura. E aí eu vou passar na beirinha. Aqui, ó. Um momento de dar acabamento.
Tá tudo tão úmido, mas eu não tenho tempo de ir tomar um lanche e voltar pra live. Imagina, né? Aí eu vou fazendo aqui, tô fazendo ao mesmo tempo, o que não é ideal, é bom quando você põe tinta sobre tinta, dá um tempinho, mas eu tô indo para vocês poderem ver como é a conclusão. Mas na sua casa, quando você pegar, baixar o seu risco aí, imprimir e for fazer, pode dar um tempinho, vai lá, estica um pouco a sua coluna, levanta e depois você volta para fazer essa parte aqui. Não precisa ser no mesmo momento, tá? Porque ela pega muito melhor quando você dá um tempo para tinta. Aqui nessa beiradinha. Nessa aqui, na parte alta, até sobre um pouco ali do fluorescente, eu estou colocando, tirando o excesso no paninho. Ali dentro tem só um pouquinho aqui, ó. Concentrar um pouco mais. E aqui. Agora tem o preto aqui dentro dessa parte do... Deixa eu pegar aqui. Vou usar o preto com um pinguinho do Aquarela Silk Incolor para fazer ali o... Aqui, ó. Parece um efeito aveludado. Ai, obrigada. Realmente. E fazendo aos poucos, fica mais linda ainda. Quando você dá um tempinho para iluminar, suavizar a pintura. Aí eu vou puxar esse com o pincel liner, ó. Sombrear mais um pouquinho aqui embaixo. Com o verde pântano. Aqui. E uma isquinha bem pouca do verde pistache. Gente, vou ensinar para vocês agora um pouquinho como eu faço aqui o contorno da letra. Ó. Essa legenda aqui, eu não vou trabalhar o colorido, vou usar apenas a tinta preta. Só que eu vou diluir a tinta, minha tinta preta, que aliás está precisando muito. Oi, Natane. Mamãe tá acabando. Quase acabando. Eu vou diluir a tinta preta para cobrir a legenda com o Fashion Colors preto. Olha que maravilha. Aí eu vou colocar aqui, ó, algumas gotas. Kátia, eu poderia usar o Fashion Colors sozinho? Não. Porque ele sozinho, para esse tipo de técnica, vai espalhar sua tinta. Vai dar um borrão. Ele é bem ralinho. Então, eu tô misturando na tinta que ela já é cremosa, tá? Quero ver vocês pintando aí de vocês, porque eu compartilhei um risco. E me marquem que eu quero ver e repostar, tá bom, gente? Pintem também. Ó, aí eu vou trazer aqui o Fashion Colors, viu como ele escorre aqui, ó.
eu vou trazer para dentro da minha tinta preta, que ela já tem a cremosidade ideal, mas a minha tá um pouco grossa acima da média. Então, eu vou diluir com o Aquarela Silk Incolor preto, ela mantém a sua cor, vai ficar mais pretinha ainda. Bem mais, vai se manter escura, não vai alterar nada. Não que o incolor altere, tá, gente? Eu sempre usei. Às vezes você não tem o material que eu tô falando aqui no momento, ó. Eu poderia colocar esse incolor? Poderia. Mas eu tenho preto em mãos, então eu vou usar. Tá? Oi, quase caiu. E a tinta bem diluída, como uma caneta que corre a sua carga, eu vou, né, usar o pincel liner com a tinta nessa diluição que eu fiz aqui, que ela não pode estar pingando do pincel, apenas fluida. E vou começar, deixa eu dar um zoom aqui, para mostrar rapidinho essa parte. Dá para ver bem aqui, gente? Acho que sim, né? Com o pincel 422-000. Aí, ó. Deito para sair mais grosso. No final eu levanto. Senti que deu falha? Preciso de mais diluente. Preciso diluir mais a tinta, né? Kátia, e se eu diluir minha tinta com água? Pode também, só que não vai poder retornar para o frasco, o que sobrar aqui no recipiente, tá? Porque senão a água, ela vai apodrecer a sua tinta. Eu bato nessa tecla porque experiência própria, gente, é real. Não coloca água dentro do frasco, aqui dentro do seu frasco de tinta. Para diluição aqui, na hora do uso, pode. Deitou o pincel, volta. O detalhe é que tem que ficar recarregando aqui, ó. Aí foi. Para não ter falha. Tá? Natânia, falei que tô acabando, não fui, né? Ó. Aqui eu já quero mais grosso. Então eu trouxe mais tinta. Ó. Tem hoje os stencils também, que você pode fazer com o nome da pessoa aqui. Facilita bastante, tá? Mas eu já tinha colocado essa legenda, tá no risco aí pra vocês também. E quem não quiser pode colocar o nome da pessoa, usar o stencil de alfabeto. Essa letra de cima aqui, ela tem um lado que é mais grosso, um efeito aqui, ó. Aqui eu puxo, ó. Você vai perceber a diluição conforme for pincelando, se precisa mais ou se diluiu muito, o perigo é borrar, né? Tem que ter esse cuidado. Aqui, ó. Aí vai, tá? Eu não vou prolongar mais, não. Vou parar aqui. Ó. Essa daqui já é fininha, ó. É outro, ó. Essa aqui já dá pra você deixar bem fininha. Eu fiz variado aqui essa legenda. Isso. Aí aqui é um trabalhinho mesmo de paciência também. Que agora a Natan já me chamou no limite ali. Eu vou ter que ir. Passou de 1 hora. Mas eu consegui explicar o suficiente aqui para vocês pintarem também. Então é isso, gente. Tá? Por hoje eu paro aqui. Depois eu vou postar essa legenda pronta. Se que surgir alguma pergunta, vocês podem mandar para mim. Ó. Tá? Obrigada pela companhia. Vocês que ficaram até o final. E você que está assistindo depois,
Também estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E até a próxima quinta-feira, às 17 horas. Tá? Depois eu vou compartilhar a foto da toalha terminada. Agora eu vou que o dever de mãe me chama. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos lá, meu amor.